A violência nasce do conflito originário, mas ela mata, ela tortura, ela provoca dor, ela provoca sofrimento. E ela se torna direito. Eu me lembro aqui do Hilário, vamos dizer assim, direito de prima notte, né, que o nobre teria sobre as mulheres de transar com elas na primeira vez, independente, toda vez que ela se casasse com um plebeu, com alguém que vivesse no seu feudo. Quer dizer, isso, a mulher ela sempre acabou servindo como esse objeto, né, de interesse e de violência, claro. A gente tem que pensar a mulher como a vítima, né, no processo social, inclusive, mas em função de uma série de aspectos, inclusive da situação corpóreo-motora de cada um, ela acaba sendo também vítima de violência, sempre em relação, no caso, mulher, em relação ao homem. Mas pensando a violência já social, aquela violência que a gente viu que, primeiro, toma a liberdade como meio, né? A liberdade não é o fim. Então, quando se violenta alguém, a liberdade ela é simplesmente deixada de lado. Quando esse ambiente exclui toda a liberdade, a gente chega àquilo que eu disse no vídeo anterior, ao ambiente do inumano. A impressão que se tem é que o pior lugar que a gente pode ir é o inferno. Mas efetivamente, ou fenomenologicamente, o corpo vai ser cremado, vai ser enterrado, e todas aquelas dores que são supostas para um inferno não vão acontecer, ou pelo menos fenomenologicamente é pouco provável que seja assim, depois da morte. A gente tem que partir para um ambiente de transcendência, para um ambiente metafísico, efetivamente, para falar de vida pós-mortem. Mas as piores coisas, né? O que o ser humano é capaz, você não acredita. As piores coisas que o ser humano pode sofrer, geralmente é provocada por seres humanos. E a tortura é o exemplo que Sartre mais utiliza. E a tortura é o ambiente de maior violência onde se constitui o inumano no mundo. Eu fico imaginando aqui as pessoas, né, na época em que o Frei Beto esteve no Doi-Code como prisioneiro, celebrando uma missa com suco de uva e bolachinha, né? A fé deles num Deus que foi incapaz de impedir que todas aquelas mulheres fossem estupradas todo dia, várias vezes, enfim. Mas se a gente pensar essa violência da maneira como ela se apresenta, a gente não pode culpar nem a transcendência, porque deuses não fazem maldades desse nível, né? Senão nas histórias que os próprios seres humanos contam sobre os deuses, que eles são malvados assim, mas efetivamente ou fenomenologicamente a gente não percebe isso. A gente percebe a constituição da miséria pelo ser humano. Não é uma catástrofe, geralmente, que provoca. Isso pode até acontecer. Mas, em geral, as sociedades, se a gente vê pessoas na rua comendo lixo, isso não é uma ação de qualquer força divina. Não foram os deuses que decidiram assim. São ações humanas que não só levaram àquilo, mas são ações humanas que perpetuam aquilo. Veja, cada criança ou cada pessoa que a gente vir na rua nesses tempos de pandemia, elas reafirmam, né, a nossa concordância com isso, visto que a gente não faz nada, a gente aceita. Enfim, a gente aceita de muitas maneiras, votando, aceitando determinados valores sociais, enfim, essa convivência com isso, a exploração dos mais fracos, enfim. Bom, dito que é a violência e dito que ela se institui e se torna direito, então nós vamos ter como violência, efetivamente, apenas aquela ação direta contra a liberdade em vista de interesse, ou seja, eu uso o interesse em vista do meu interesse, a liberdade do meu eleitor, por exemplo. Eu prometo coisas que eu não pretendo fazer, então esse uso da liberdade. Agora pensemos esse uso situado efetivamente na história, ou numa estrutura social, num país, pouco importa. Bom, eu estou na página 216, ainda dos cadernos, diz o Sartre. Nós consideramos aqui a violência ofensiva. Consideremos agora, até aqui, consideramos a violência ofensiva. Consideremos agora a violência defensiva. Um tratado da violência deveria comportar 3 descrições: violência ofensiva, violência defensiva, contra-violência. Bom, aqui ele vai depois explicar cada uma delas. Eu quero fazer um breve comentário, porque a violência ela não pode ser pensada como mera violência. Quando a gente pensa a violência ofensiva, é claro, já está dito de princípio que é uma ação efetivamente violenta contra a liberdade de alguém. Só que quando a
as pessoas resistem e também usam da violência, a gente tende a pensar que os atos são iguais. Então a gente tende a considerar que agiram com violência tanto os portugueses, quando eles atacavam as tribos indígenas com armas, e agiram de maneira violenta os indígenas quando trucidaram alguns desses portugueses. E isso torna iguais situações completamente diferentes para Sartre. Quando o Estado é violento e quando o povo se rebela contra o Estado, nós temos duas ações violentas, mas primeiro a violência, que é essa violência, essa ação violenta, e Sartre vai chamar a resistência a isso de contra-violência. Então, num Estado em que o Estado oprime a sua população, se essa população, a violência já está instituída, perceba, não precisa o Estado fazer como faz, torturar negros, matar aleatoriamente na favela, não precisa ir tão longe. Basta considerar que existe uma favela, nós já temos a violência de Estado. Porque o Estado não está permitindo que todas as pessoas tenham um mínimo de qualidade, água tratada, esgoto, moradia, educação, alimentação, enfim, o básico do básico. Nós temos uma Constituição Federal que vocês podem pesquisar, diz lá o que deveria ser. Nós não temos isso, nós temos já a violência. Essa violência do desemprego provoca o banditismo, o tráfico de drogas. Os bandidos são violentos. Eles não são violentos. A situação faz com que eles tenham atitudes contra a violência. Contra a violência já instituída, aquela que antes faz com que ele não tenha acesso à escola, acesso à água tratada, moradia decente, educação e etc. Então, a postura de Sartre é pensar a violência nesses dois momentos. Primeiro, a ação violenta, ela pode ser estatal. Eu recebo de herança de meus pais, de meus avós, um país em que a minha condição, por exemplo, eu não sou, mas se eu fosse negro, a minha condição faz com que eu tenha limitações e etc. E essas limitações são muito situadas, a gente pode mostrar elas de várias maneiras, através de números, através de pesquisa, através de olhar a rua, de ir à universidade quando acabar a pandemia e perceber que boa parte das pessoas que estão ali, que são negras, estão trabalhando na limpeza, e não nas salas de aula, e menos ainda como professores. Isso é uma coisa que basta olhar, o fenômeno revela muito mais, a fenomenologia revela. E existe uma terceira violência, qual? Nesse primeiro momento, Sartre chamou essa violência de defensiva. Só que existe também a violência instituída no seguinte sentido. Quando um pai bate em seu filho, é uma violência evidente, mas essa violência ela faz parte daquela estrutura estatal, que eu disse, que já comporta em si mesma essa violência. Então, por exemplo, ele está chateado com as violências que ele sofre, sendo operário, por exemplo, tendo um salário pífio, tendo que se submeter a um ônibus lotado para trabalhar, etc. E quando ele chega em casa já irritado com essa violência, e ele agride seu filho, ele está repetindo algo do qual ele é vítima. Ele pode ser agredido, sendo favelado e, sobretudo, se for negro, pela polícia. Ele pode ser agredido, enfim, e ele acaba levando essa violência para dentro de sua casa. Isso está justificando essa violência? Não. Ela apenas pode ser compreendida como situada num contexto violento. Por exemplo, me parece que as pessoas que batiam nos negros entendiam aquilo como direito de seu senhor, como um castigo, e não pensavam aquilo como violência. Eles estavam cumprindo um papel. É a mesma cara de pau que tiveram os nazistas que diziam que fizeram aquilo como um trabalho e apenas cumpriam ordens. Não percebiam a violência de você trabalhar anotando milhares de pessoas que eram mortas e centenas delas por dia, sabendo disso e pegando delas joias e etc. Um ato de má-fé gigantesco. Isso não se trata dessa violência. Mas essa violência, quando pensada como reação a essa estrutura social, quando ela é pensada como uma violência social do banditismo, do assaltante, ou mesmo do que o tráfico de drogas, eu diria que a proibição estúpida e a maneira de lidar com isso, estúpida, provoca a perseguição, as drogas provocam isso, mas de outro lado, ainda que isso provoque violência, é uma violência que faz parte da estrutura e que a estrutura alimenta cada vez que manda um grupo de policiais atrás de traficantes, enfim, essa guerra que não tem fim. Então, o primeiro aspecto que
nos coloca naquele ambiente da literatura, e por isso é uma filosofia literária, desculpem, uma literatura filosófica, né, o caminho inverso, é encontrar esses elementos. A gente vai encontrar um Mathieu situado numa situação de violência, né, ele vai para a guerra. Antes da guerra, ele está numa situação de bonança, mas é uma bonança enganosa, porque as questões, ainda que individuais, elas podem nos expor socialmente, que é o caso da gravidez da Marcele. E aí, o terceiro volume, a gente vai ter o engajamento dele, né, na causa da liberdade pela liberdade. Então, essas temáticas serão tratadas no futuro. Por hora, eu encerro, então, o aspecto da violência, apenas lembrando, então, são 3 as modalidades da violência, ela se estabelece como um direito, e ela, por fim, qualquer tratamento da liberdade da liberdade como meio em vista de um fim seria uma violência. Não é preciso sair sangue e chegar no ambiente inumano da tortura.